Oi, gente, tudo bem? Na videoaula de hoje, olha que legal essa peça aqui que eu vou ensinar para vocês. Eu fiz de um jeitinho que eu achei que ficou prático para a gente carregar as agulhas de crochê da gente aí, ou para a gente guardar as agulhas onde a gente quiser. Eu coloquei aqui, ó, deixa eu abrir para vocês, um botãozinho imantado. Quem não tiver, pode colocar qualquer outro botão, até porque o ponto alto aqui, ó, no comecinho ele fica mais larguinho, dá para colocar um botãozinho aqui em cada ponta, se vocês quiserem, aí fica a critério de vocês. Olha que bacana, dá pra gente pendurar aqui, ó, todos os nossos marcadores. No meu, eu não fiz muito grande, até falo isso no vídeo, porque eu queria esse espaço aqui atrás para poder guardar, ó, tesourinha, fita métrica, então eu deixei um espacinho aqui. Quem quiser fazer mais 2 espaços de agulha, vai preencher a bolsinha toda, aí já fica mais apertadinho para guardar as coisas dentro. E olha que bacana, ó, quando a gente desenrola aqui, guarda todas as agulhas da gente. E nos intervalos aqui, ó, dá pra gente também colocar as agulhinhas de costura. Então ela fica muito prática. Terminou de usar, ó, a gente vai enrolar, aqui é difícil de eu segurar, né? Ó, enrolar ela aqui pra dentro, tá vendo? E vai guardar aí as nossas coisinhas todas aqui. E aí a gente vai fechar aqui com o botãozinho de imã e a gente tem aí, ó, a nossa bolsinha que eu fiz com barbante, mas vocês podem aí utilizar outros materiais, inclusive no fio náutico também, para quem sabe mexer com fio náutico, fica muito legal, ela fica até com mais firmeza, mais resistente, fica uma peça bem bacana. Então, essa pecinha, gente, é uma sugestão também do pessoal do meu grupo do Facebook, que se você não participa do meu grupo, tem uma descrição aqui na descrição do vídeo, tem um link. Clica nesse link e solicita aprovação para a gente poder ir lá no grupo interagir. Vocês vão ter outras informações de crochê que a gente não pode passar aqui no YouTube. E também as sugestões de vocês podem virar uma videoaula como essa. Vamos lá então para a videoaula de hoje? Então, gente, para a nossa videoaula de hoje, a gente vai usar uma agulha de crochê número 3,5, o barbante número 6, um marcadorzinho, agulha para costura e uma tesourinha. A gente vai começar a fazer a nossa peça pela parte do agulheiro, que é a parte de dentro do nosso porta-agulha, que é onde a gente vai colocar as nossas agulhinhas aí. Então aqui a gente vai fazer a laçada inicial, que para quem não sabe fazer a laçada ainda, tem um vídeo meu ensinando essa laçadinha. Aí a gente vai fazer agora aqui 24 correntinhas. Então a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reparem que eu não estou apertando demais as minhas correntinhas, que é para não ficar aquela pecinha apertada no começo e começar a largar que a gente começar a fazer os pontos. Então façam aí os 24 as 24 correntinhas de vocês, que eu já retorno para a gente fazer a nossa primeira carreira. Então feito aqui 24 correntinhas, agora a gente vai fazer assim. Pula essa primeira aqui, ó, até tá a minha da agulha e tem essa primeira. Eu venho aqui na segunda correntinha, pego nela e vou fazer aqui, ó, ponto baixo. Próxima correntinha, ponto baixo. Próxima, ponto baixo. E assim vocês vão seguindo um ponto baixo para cada correntinha, que no final eu vou ter 23 pontos baixos aqui. Então vamos lá, ó. Ponto baixo até o final dessa carreira. Vamos terminar que a gente já retorna. E aqui eu tenho então os 23 pontos baixos. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai subir 2 correntinhas, 1, 2, eu vou virar a peça. E aí a gente vai fazer aqui, ó, já contei um primeiro ponto alto nesse, pegando as 2 argolinhas do ponto. Eu vou fazer que desfio o fio. Vou fazer, ó, o segundo ponto alto, o terceiro,
o quarto, quinto, sexto, sétimo e o oitavo ponto. Aqui assim, a gente tem que colocar uma agulhinha aqui nesse tamanho. Então, o porta-agulha da gente não vai ficar muito grandão, não. Ele vai ficar bem certinho, até porque são as bordas depois da peça que vão segurar o nosso porta-agulha aí. Então, aqui, ó, dá o tamanho da agulha. Esse é o tamanho ideal para ficar a nossa peça. Ela vai esticar um pouquinho mais ainda aqui depois, mas é o tamanhinho da agulha que vai ficar aqui na nossa peça. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai, já fiz 8 aqui, se eu tinha 23, sobraram 15. Esses 15, eu vou dar uma laçada na agulha e vou fazer pegando pela argola de trás, ó. 1, 2, 3, ó lá, pela argolinha de trás. E aí vocês vão fazendo assim até a gente ter 15 pontos desse jeito aqui, ó, pegando pela argolinha de trás. O que é legal nessa hora? Pegar nesse primeiro ponto aqui e colocar um marcador. Eu vou ensinar para vocês 2 tamanhos de lugares para colocar agulha. Esse é o tamanho pequeno, que é para aquelas agulhas menores. E o outro é do tamanho maior, que são essas agulhas, inclusive como essa que eu estou usando, ó. Que tem esses cabinhos aqui de silicone e que elas acabam ocupando mais volume dentro do espacinho. Então vamos continuar aí até o final, até que vocês terminem aí os 15 pontos altos e a gente já retorna com vocês. Terminei aqui os 15 pontos altos, agora vamos prestar bastante atenção, porque é a hora da gente fazer o nosso fechamento aqui nessa mesma carreira. A gente vai dar uma laçada na agulha e a gente vai trabalhar, ó, nessa laçadinha que sobrou, nessas laçadas que sobraram aqui a hora que a gente foi. Então, a gente vai vir aqui, vai, ó, deixa eu voltar aqui para vocês. Laçada na agulha, coloco aqui, como se fosse, né, a base do meu ponto, puxo aqui e vou fazer um ponto alto. Laçada na agulha, coloco aqui, ó, puxo e faço um ponto alto. Laçada na agulha, posso até virar para cá assim, ó, coloco aqui só nessa argolinha que tá sobrando, hein? Ponto alto. E assim a gente vai fazer nos 15 pontos altos que a gente fez pegando por trás. Ele vai formando esse buraquinho aqui, ó, esse cantinho. Então, lembrando que esse é o modelo para agulha menor. Eu vou ensinar os 2 tamanhos aí para vocês, para a gente poder fazer um porta-agulha que caiba aí o maior número de agulhas que a gente, ou melhor, pelos tamanhos de cabo, né? Para que elas caibam, independente do modelo de agulha que vocês utilizem. Quem quiser fazer inteirinho assim, só com essa fininha, pode. E quem quiser ir intercalando, como eu vou fazer no meu, porque eu tenho vários tamanhos de agulha, pode intercalar também. Então, sigam aí até o final, ponto alto pegando nessa argolinha aqui, que a gente já retorna. Aí a gente termina, por isso que eu pedi para colocar o marcador aqui. Por quê? Agora a gente vai fechar esse espacinho aqui. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui, ó. Eu vou antes fazer uma correntinha aqui. Uma correntinha e viro a minha peça. A gente vai entrar com a nossa agulha, deixa eu virar bem aqui para vocês conseguirem ver, ó. Assim. Deixo a laçadinha certinha aqui e vou enfiar a agulha onde tá o marcador, ó. Puxo aqui e faço um ponto baixo. Agora eu posso tirar o marcador, tá? Eu não vou mais usar. Agora a gente vai vir nessa lateral inteira aqui, pegando aqui, ó. Fiz esse, eu vou pegar as 2 laçadinhas aqui e as 2 laçadinhas do ponto lá atrás, vou puxar tudo e fazer um ponto baixo.
laçadinha daqui, pego as duas alcinhas, vou na de trás, pego as duas alcinhas, puxo aqui, ponto baixo. E assim a gente vai fechando toda a nossa carreira de 15 pontos altos aí. Fechando desse jeito. Vamos lá assim, ó. Puxo, ponto baixo. Vamos lá, então a gente tem que ter 15 pontos baixos aqui, ó, contando com esse primeiro que a gente fez. Então vamos se dando sequência aí, quando chegar aqui no final, eu volto com vocês só pra gente fazer acabamentinho aqui. Ó, quando a gente vai chegando aqui no final, vamos prestar atenção, lembra que eu falei que tem que ter 15? Tem que continuar com os 15. Eu faço aqui, ó, o número 14. Opa! Ó, o 14 tá aqui, pegando todas as argolinhas e puxo. E o 15, ele é esse último aqui, ó, bem no cantinho, tá? Ele tá aqui, não deixem de fazer, porque senão vai ficar um buraquinho aí na peça de vocês. Ó lá. Agora o que a gente vai fazer? Retorno a peça e vou fazer um ponto baixo em cada um dos 15 que a gente fez agora para fechar. Então, aqui eu já tenho 2, aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vocês viram que vai dando certinho, né? 12, 13, 14. O primeiro é o mais chatinho, mas ó, eu não pulo ele aqui não, hein? Eu pego ele aqui, ó. Venho aqui no meu pontinho baixo e pego ele aqui no meinho, que esse aqui é o 15. Vou pegar aqui, ó. Aqui ele é bem apertadinho. Aqui, ó. 15. E agora, em cada um dos 8 pontos que a gente fez, lembra que a gente fez aqui no começo que a gente deixou de lado? A gente faz um ponto alto em cada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o oitavo é aqui onde a gente subiu as duas correntinhas para começar, ó. Deixa eu ver se dá para ver o que eu quero mostrar aqui, ó. As duas correntinhas para começar. Venho aqui e faço o oitavo. E aí aqui, gente, eu já tenho espaço para colocar uma agulhinha pequena. Deixa eu fazer os dois, eu já vou mostrar para vocês como é que vai ficar esse nosso porta-agulha aqui. Agora, como eu falei para vocês, se vocês quiserem continuar tudo com esse tamanho de agulha, pode, não tem problema nenhum. Deixa eu até pegar uma agulha fina minha aqui, que ela vai caber aqui para eu mostrar para vocês como é que a agulha fica aqui dentro. Ó, a gente vem aqui, coloca ela aqui. Olha lá como é que ela vai ficar. Não sei se tá dando pra ver tudo aí. Olha lá. Fica bonitinha. Então, fica legal, dá pra usar com uma agulha menor. Se eu fosse colocar, deixa eu dar uma puxadinha aqui, essa minha aqui, ó, e a minha agulha é 3,5, hein? Só que ela tem esses cabos de silicone. Olha a dificuldade pra colocar aqui, ó. Ela até vai entrar, mas não é legal ser um negócio difícil assim. Então, pra quem tem aquelas agulhas sem cabo, aquelas tradicionais, depois eu vou colocar uma aqui também para vocês. Ou essas aqui que são de cabo de plástico, aí ela desliza bem, são pequenininhas. Então até o tamanho 2, 2,5 vai caber muito bem aqui nesse espacinho que a gente fez agora. Agora, se eu quiser fazer para agulhas maiores, não preciso desmanchar não, porque a gente sempre tem agulha pequena. Então é legal deixar espaço no agulheiro para pôr agulha pequena também. A gente vai subir duas correntinhas. Viro a nossa peça e eu vou fazer de novo aqui, ó, 8 pontos altos normais. Pegando aqui, ó, pegando os dois fiozinhos do ponto e eu vou seguir com 8 pontos altos normais.
Faz os 8 pontos altos. Vamos chegar aqui já vou mostrar para vocês. Aí aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora aqui eu começo a pegar pela argolinha de trás, igualzinho a gente fez no outro. Pela argolinha de trás, e nesse aqui que é o primeiro eu já coloco o marcadorzinho, que é para na hora das outras carreiras a gente saber onde é que a gente está começando. Ó, venho pegando por trás, deixando essas argolinhas aqui na frente do ponto e vou fazer 15 pontos altos. Se eu quisesse fazer tudo para agulhinha pequena, eu poderia continuar fazendo, repetindo a operação que eu fiz nessa primeira, que é isso que a gente está fazendo aqui até agora. Mas se eu quiser aumentar, vocês vão fazer isso que eu estou fazendo agora aqui. Então vamos seguir até o final, pegando pela argolinha de trás 15 pontos altos que a gente já retorna. Feitos aqui os 15 pontos altos, agora eu vou retornar a minha peça e eu vou fazer, nem preciso da correntinha aqui, tá? Eu venho direto aqui e faço ponto baixo. E essa carreira vai ser um ponto baixo em cada ponto alto de base. Só isso, reto. Um ponto baixo em cada ponto alto de base. Isso independente aqui, ó. Quando chegar no marcador, eu faço o marcador, tiro, passo ele para cima, né, para a carreirinha aqui do ponto que eu tiver feito e continuo aqui, porque eu preciso do marcador nesse lugar. Então vamos seguindo aí, fazendo um ponto baixo para cada ponto alto de base até o final. Então eu vou ter 23 pontos baixos aqui. Vou mostrar para vocês aqui a hora que chega no marcador, ó. Tira o marcador, faz o ponto baixo e volta o marcador. Eu vou precisar dessa marquinha aqui na hora da gente fechar. E segue ponto baixo. Chegou aqui no final, eu retorno a minha peça, né? Viro ela por outro lado e continuo ponto baixo sobre ponto baixo, um em cada um novamente. Então aqui, ponto baixo sobre ponto baixo. Deixa eu chegar no marcador pra gente repetir como é que vocês mudam aí o marcador. Ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui, tiro o marcador, faço o pontinho baixo e volto o marcador aqui. E vamos seguir até o final, mais 23 pontos baixos agora de novo. Agora, quando eu cheguei aqui no final, aí eu vou repetir aquela minha operação de laçada na agulha, vir aqui, ó, na laçadinha de frente daquela carreira que a gente deixou o pontinho alto fazendo por trás e vou fechando, fazendo ponto alto. Um ponto alto em cada nervurinha que ficou aparente daquela carreira que a gente fez o ponto alto por trás. Pode até dobrar assim, ó, que fica fácil para ver, fácil para fazer aqui, ó. E aí a gente vai seguir fazendo um em cada um aqui dos pontinhos. Vamos seguir até chegar aqui, ó, no último que a gente tem a nervurinha e a gente retorna. E aqui a gente terminando, aí é o mesmo processo que a gente fez naquela outra costura quando a gente faz o espacinho mais magrinho lá de pôr agulha. Correntinha. Lembra que a gente pediu para deixar o marcador aqui, ó? Por isso. Onde tá o meu marcador, vamos passar ele para cá sem tirar, que é para vocês conseguirem ver. Deixa eu passar a linha aqui, passar ele para cá, ó. Onde tá o meu marcador, a gente enfia a agulha nas duas laçadinhas aqui, puxa e faz um ponto baixo.
E assim a gente vai seguir, só que agora eu tenho que dar uma puxadinha, porque eu fiz ele mais gordinho aqui, o espaço, né? Ele não fica mais tão justinho que nem a outra que a gente fez. Então aqui, ó, laçada, ponto baixo. Colocando 2 desse lado aqui, com 2 do lado de lá, ó lá, puxo e fecho com ponto baixo. E assim, vocês vão seguir até o final. Fechando essa carreira toda, aqui, em pontos baixos. Para fechar aqui. Então, sigam aí fazendo que a gente já retorna. E aí, quando eu termino aqui de fazer o fechamento, eu viro a minha peça e sigo com uma carreira inteira só de pontos baixos até chegar lá na ponta. Então, aqui também 23 pontos baixos para chegar lá na ponta do nosso trabalho. Vamos continuar. Quando chegar aqui na ponta, eu retorno com vocês. E quando a gente chega aqui no final, gente, agora, fica a critério de vocês que tamanho que vocês querem fazer aí. Se vocês quiserem ir mesclando um curto e um desse maior, fiquem à vontade, ó. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó. No primeiro, lembra que a minha agulhinha aqui, ó, ela não entrava, entra maior a dificuldade. Quando a gente fala do segundo, olha lá, ó, a minha agulha já entra. Então, o que que acontece? Ela tem um espaço muito maior, vou pôr devagar aqui para conseguir mostrar para vocês. Ó, essa daqui é para uma agulha menorzinha, certo? E essa daqui cabe uma agulhinha já com cabinho de silicone, que são muito comuns hoje em dia aí no mercado. Então, se vocês quiserem fazer intercalando, por exemplo, uma fina e uma larga, pode fazer. Se quiser fazer tudo fina, pode ser. Se quiser fazer tudo larga, porque só tem cabo de silicone, pode fazer também. Isso não vai mudar muito no tamanho da peça, porque o que muda de uma para outra são as duas carreirinhas de ponto baixo a mais. E elas ficam aqui para trás também, ó. Então, não muda tanto assim. Eu vou já mostrar para vocês como é que eu fiz a minha sugestão e o tamanho que ela ficou, para vocês terem uma ideia aí de tamanho para vocês. E também o que vai caber dentro do nosso porta-agulha depois, legal? E aqui, gente, eu tenho a minha peça, ó. Para o tamanho da bolsinha que a gente vai fazer depois, que vocês vão ver lá na frente, até daria para fazer mais 2 lugares aqui, ó. Cada lugarzinho desse é um lugar de pôr agulha. Eu fui misturando entre fazendo aqueles pequenos, que é o primeiro que eu ensinei para vocês, e o segundo. Lembrando que cada vez que vocês querem começar um diferente, a gente vai sempre voltar aqui para a ponta, começar aqui com ponto alto normal e fazer os pontos altos por trás. Aí, se eu quiser fazer o pequeno, eu já fecho aqui nas lateraisinhas, né, na argolinha de fora do ponto alto feito por trás para já fechar. Ou se eu quiser fazer maior, eu tenho que ir, voltar com ponto baixo, vou com ponto baixo e volto com ponto baixo. E aí que eu vou fechar. Então, agora aqui, se eu quisesse continuar, terminei aqui a minha carreira fechando essa daqui. Eu iria com ponto baixo, voltaria com ponto baixo, eu iria com ponto baixo e agora aqui eu já começaria ponto alto, 8 pontos altos e aqui 15 pontos altos por trás. Então essa é a lógica para cada vez que vocês querem mudar, independente do tamanho aí que vocês queiram fazer. Como a gente tem a bolsinha para colocar dentro, não dá para ser muito grande, até porque eu quero deixar um espaço para caber uma tesourinha, uma fita métrica, né? Então o meu, ó, mesmo mesclando aí, ficou com 22 centímetros. É o tamanho que está dando a minha peça. Então agora, quando a gente termina essa peça, o que a gente vai fazer? Terminada a carreira aqui de fechamento do último buraquinho aqui, ó, de colocar a agulha de vocês, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir e vai fazer mais uma carreira de ponto baixo. Então, desculpa, vamos virar aqui. Sem fazer correntinha, tá? Enfio aqui no primeiro e faço uma carreira de ponto baixo. Carreirinha de ponto baixo.
que essa parte é a parte que eu vou juntar na minha bolsinha para guardar as agulhas depois, né? Enroladinha lá dentro. Já vou mostrar para vocês como é que vai funcionar. Então aqui, ó, a carreira toda de pontos baixos, inteirinha, ponto baixo sobre ponto baixo. Até terminar eu já retorno. E aí, terminando a carreira, a gente vai virar o trabalho aí no direito da peça e agora no direito que a gente vai trabalhar. Pra gente fazer o nosso acabamento dessa peça e já colocar ela depois para ficar prontinha para colocar dentro da bolsinha. Então agora aqui mais uma carreira de ponto baixo, ó. Venho no primeiro direto sem correntinha e eu vou fazer 23 pontos baixos, que é a conta que a gente tem aqui. Então vamos lá, ó. De novo, ponto baixo sobre ponto baixo até o final para a gente começar a fazer a borda do nosso trabalho. E aí chegando aqui no cantinho da peça, agora a gente vai começar, porque aqui, ó, ele fica abertinho embaixo, né, de onde a gente fez para colocar a agulha. A gente vai começar o fechamento disso. Então eu vou fazer uma correntinha aqui na borda, duas correntinhas, e no mesmo lugar onde eu fiz esse primeiro ponto baixo, esse último ponto baixo, aliás, eu vou fazer o primeiro da outra carreira. E aí aqui eu vou trabalhar o seguinte, onde eu tenho ponto baixo, ó, eu faço um ponto baixo. Com o direito da peça pra cima, pra ficar o acabamento bonitinho, tá? Aqui, ponto baixo, eu faço ponto baixo. Onde eu tenho ponto alto, lembrando que eu tenho que pegar, ó, os dois pontos altos para poder fechar aqui. Eu venho e faço dois pontos baixos. Um, dois. Para fechar aqui a bordinha. Aí eu venho no próximo, ponto baixo, ó, carreirinha de ponto baixo. A gente vem aqui no cantinho, puxa, ponto baixo. Cuidado para não desfiar o barbante nessa hora, tá? Eles vão ficando aqui os pontinhos, ó, no meio. Deixa eu abrir bem para vocês conseguirem olhar aqui. No meinho para ir dando acabamento. Ponto baixo novamente, ó, carreirinha de ponto baixo. Também enfio aqui e faço um ponto baixo. Carreirinha de ponto alto. Pego os dois pontos altos, né? Aqui, ó, o da frente e o de trás, abraço os dois aqui com um ponto baixo. Vou até dar uma puxadinha pra cá e acertar bem esse pontinho para ele ficar bem bonitinho aqui. Ponto baixo. E assim vocês vão continuando. Onde eu tenho ponto baixo, igual aqui, ponto baixo. Ponto baixo de novo, ponto baixo. Fica mais dificinho porque ela tá dobradinha aqui, né? Só esse lado, o outro é mais fácil. Ponto alto, aqui. Vou separar com o dedo, abraço os dois pontos altos e faço dois pontos baixos. E assim vocês vão seguindo até a borda. Quando chegar na borda, eu mostro pra vocês como é que a gente vai fazer a curva. E aí, chegando aqui no cantinho de novo, eu vou fazer duas correntinhas. No mesmo lugar, ó, onde eu fiz o último ponto baixo desse lado, eu faço o primeiro do outro. Fica aqui, ó, um cantinho bem quadradinho, bem retinho, bonitinho. E aqui é só seguir ponto baixo sobre ponto baixo, que é aquela primeira carreirinha que a gente fez para começar a fazer essa base aqui do agulheiro, ó. Então, é ponto baixo sobre ponto baixo, pegando aqui, ó, no buraquinho do ponto baixo. Então, ponto baixo até o final, chegando na curva, a gente retorna novamente. E aí, chegando aqui na lateral, a gente tem o nosso fio também para esconder agora aqui, ó, para esconder ele aqui embaixo, que é aquele fio que a gente iniciou. Então, fiz o último, uma, duas correntinhas, no mesmo lugar, ponto baixo, igualzinho a gente fez as outras laterais. Ó lá, fica o nosso quadradinho bonitinho. E agora a gente vai pegando aqui na lateral, só que aqui de novo, ó, eu tenho aquela sequência entre pontos baixos e pontos altos. Só que agora eu não tenho que pegar o ponto alto dos dois lados, eu pego um só, né? Então aqui ainda era ponto baixo. Ó, tô escondendo o meu fio aqui no meio, tá? Pontinho alto. Uma e duas.
Aqui eu tenho ponto alto novamente, né? Que foi o primeiro que a gente fez. Ponto alto, 2 aqui dentro. Aqui também é ponto alto. Ponto alto, ponto alto. Agora aqui é ponto baixo. Já escondi um bom tanto o meu fio aqui atrás, ó. Vamos já cortar para ele não ficar atrapalhando a gente aqui. Já corta aqui bem rentinho. Próximo aqui, pontinho baixo. Então aí olhando os pontos, ó. Tem um espação maior aqui, que eu tô vendo que é uma carreira de ponto alto, eu faço 2. Certo? Tem uma carreirinha aqui maior de novo, 2. 1, 2. Aí eu venho aqui. Novamente maior, 2. 1, 2. Dependendo do formato que a gente escolheu, né, aquele desenho maior ou menor, eu vou ter mais ou menos pontos baixos aqui no meio. Aqui, ó, carreirinha de ponto baixo. Então, vem aqui um pontinho baixo. A próxima também é ponto baixo. Então, a gente vem aqui, ponto baixo. Ponto alto de novo. 1, 2. E assim, nessa sequência, a gente vai fazendo até chegar lá no finalzinho da peça da gente. Só da sequência até o final. E aí, chegando aqui no final, ó, já tinha feito o meu primeiro pontinho baixo aqui. O que que tá faltando? 2 correntinhas. E aí, a gente vai colocar a nossa agulha aqui. E vai finalizar com ponto baixíssimo. Porque agora, a gente vai para a parte de fazer a nossa bolsinha e depois a gente vai pregar essa peça dentro da nossa bolsinha assim, ó, com o ladinho direito para cima, mas ela já acabadinha. Pra gente iniciar a base, né, a lateral, na verdade, da nossa base do nosso porta-agulha, a gente vai começar fazendo um anel mágico. Quem ainda não sabe fazer o anel mágico, gente, tem um vídeo meu que ensina a fazer o anel mágico, tá? Ele ensina vocês a fazer certinho aí o anel para quem não sabe. A gente vai começar aqui, ó, fazendo, deixa eu pôr um pouquinho mais pra cá, ó, 2 correntinhas, mas eu não vou contar essas correntinhas como ponto, que é pra ficar um redondinho bem perfeitinho da nossa lateral. Laçada na agulha, aqui dentro do anel mágico, a gente vai colocar 12 pontos altos. Então, sem contar esse aqui que eu subi, esse aqui foi o primeiro. E assim vocês vão colocando, ó, dentro do anel mágico, 12 pontos altos. Só seguir fazendo ponto alto aí dentro do anelzinho. Então, aqui, ó, ponto alto dentro do anel, até que a gente tenha, ó, aqui sem contar esse, eu tenho 1, 2, 3, 4. Como que a gente conta aqui por cima do ponto também, ó? 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos fazer 12 e a gente já retorna. E aí, aqui eu terminei os 12. A gente vem aqui, puxa o fiozinho do nosso anel para fechar ele bem fechadinho, hein, gente? Ó, bem fechadinho, bem bonitinho. A gente vai desconsiderar aquelas 2 correntinhas, então eu vou fechar ele, ó, aqui em cima do primeiro ponto alto que a gente fez. Puxo aqui, como eu fechei bem o anelzinho, ele fica meio durinho. Puxo aqui. Agora, eu não vou fazer ponto alto na segunda carreira, porque a gente não precisa de uma lateral da nossa bolsa tão grande. É um porta-agulha que fica pequenininho. Para ele não ficar muito volumoso, o que que a gente vai fazer? Vou fazer uma correntinha aqui, que eu não vou considerar como ponto, e eu vou começar aqui, ó. A partir daqui, pegando as 2 argolinhas do ponto, eu vou puxar aqui e vou fazer um ponto baixo. E outro ponto baixo no mesmo lugar, ó. 2. Próximo, 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo, aqui, ó, pegando aqui as 2 argolinhas, 2 pontos baixos. E assim eu vou terminar a nossa volta. Quando chegar aqui no final,
eu volto pra gente fazer aqui esse encerramento, mas se eu tinha 12 aqui no começo, eu tenho que ter 24 pontos baixos aqui no final. Mas quando eu tiver com 22, eu volto com vocês pra gente acabar essa pecinha. Então aqui eu tenho meus 22 pontos baixos, eu vou fazer os dois últimos aqui onde eu saí com a correntinha, porque eu vou desconsiderar essa correntinha. Lembra que a gente falou lá no começo? Faço os dois últimos aqui. Fica mais apertadinho, aí eu venho em cima do primeiro ponto baixo que a gente fez, pegando por baixo dele, e encerro aqui com ponto baixíssimo. Agora, a próxima carreira, que já é a última, a gente vai fazer em ponto alto. Mesma coisa que a gente fez na anterior, eu vou subir duas correntinhas, mas não vou considerar. O que a gente vai fazer? O primeiro aqui, ó, pontinho baixo, eu vou vir nele e vou fazer dentro dele dois pontos altos. 1, 2. Aí agora, aqui no próximo, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. 1, 2. Aqui vem mais um ponto alto. E assim a gente vai seguir em toda a volta. Quando estiver chegando aqui no finalzinho, eu retorno com vocês. Dois pontos altos juntos e um separado. Dois juntos e um separado. Então aqui eu fiz o meu pontinho número 35 e o 36, que vai ser um sozinho, eu vou fazer aqui, ó. Onde a gente começou com aquelas duas correntinhas. A gente vai desconsiderar as correntinhas e vai encerrar em cima do primeiro com um ponto baixíssimo. Aqui a gente vai cortar o nosso fio e vai arrematar essa pecinha aqui. Como que a gente vai fazer isso, ó? O arremate, gente, deixa eu só ensinar um, depois vocês podem fazer o da borda igual. Eu vou ensinar primeiro esse aqui do anel mágico, que a gente vai dividir o nosso fio aqui no meio. E quando a gente fala de anel mágico, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque aqui a gente tem que apertar bem o nosso nozinho para essa peça não começar a abrir, ela fica feia. Mesmo terminadinho, arrematadinho, pode estar acontecendo dela abrir. Então a gente vem aqui, ó, dou bem apertado o meu nozinho, bem apertadinho. E escondo esse fio, deixa eu tirar esse aqui, ó, e escondo o fio aqui por baixo. Escondendo aqui por baixo dos pontos altos da primeira carreira do anel mágico. Vem aqui, esconde. Aqui que ele tá enroscando em algum lugar aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Pronto. E aí a gente vai escondendo embaixo de uns 3 ou 4 aqui. E aí é só, ó, ficou tudo escondidinho, cortar o nosso fio. Esse aqui é o avesso da peça, não vai aparecer. Aqui a gente vai encerrar assim, corta o fio, tira o fio todo e eu preciso das argolinhas bonitinhas aqui do lado. Então eu venho embaixo desse ponto que é o próximo aqui, ó, puxo esse fio lá pra trás. E aí eu venho por trás, passo no meio dessa correntinha aqui e puxo lá pra trás. Ó lá. A bolachinha fica certinha aqui, com os pontinhos baixos bonitinhos. Agora aqui vocês vão proceder com o mesmo formato para arrematar. Abre o fio no meio, dá os nozinhos, esconde aqui por trás e vocês vão fazer essa peça duas vezes. Então são duas bolachinhas dessa, porque vai uma de cada lado da nossa bolsinha do agulheiro. Então façam duas vezes essa peça que a gente já retorna. Para fazer a base do porta-agulha, como é que a gente vai trabalhar? Nós vamos fazer aqui, ó, laçadinha inicial.
e nós vamos fazer 36 correntinhas, não muito apertadas, 36 correntinhas, que se a gente pegar naquela nossa bolachinha lá que a gente fez redondinha da lateral, aquela bolachinha vai ter na lateral 36 pontos altos também, 36 pontos também, né? Na verdade, na bolachinha pontos altos. Então, a gente vai fazer a mesma quantidade aqui de correntinhas pra gente usar na lateral do nosso porta-agulha. Então, vamos lá. 36 correntinhas, façam aí que eu já retorno com vocês. Feitas as correntinhas, a gente vai, eu preciso dessa lateral bonitinha aqui na hora de costurar aquelas duas bolachinhas que a gente faz em volta da nossa bolsinha. Então eu não posso pegar o meu ponto baixo aqui, ó. Eu tenho que pegar aqui por trás dele. Olha essa argolinha que tem aqui atrás, ó. É nessa argolinha que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai vir aqui, ó. Vai pegar aqui e vai fazer um ponto baixo. Novamente na próxima, vira o trabalho aqui pra cima, ó. A correntinha tá aqui, eu não vou na correntinha, eu vou na argolinha. Venho na argolinha, essa primeira carreirinha é um pouquinho mais chatinha, mas a gente precisa deixar isso aqui, essa lateral bem bonitinha, senão não dá pra costurar depois, vocês vão entender na hora da costura, ó. Aqui. E a gente puxa. Novamente, fazer bem devagar para vocês conseguirem ver, ó. Tenho aqui a minha argolinha de trás, ó, são várias argolinhas aqui atrás. Pego aqui na argolinha de trás, puxo, aqui e fecho o ponto baixo. E aí eu vou ficando, ó, com a minha base bonitinha aqui do ponto. Então sigam essa carreira até o final, que eu já retorno com vocês. Terminando aqui os pontos baixos, eu vou subir duas correntinhas e vou retornar. E aí eu vou pegar os meus pontos altos pela argolinha só da frente do ponto, ó. Esse primeiro não deu pra ver direito, vou fazer de novo aqui pra vocês. Ó, o ponto tem duas argolinhas aqui, nós vamos pegar só na primeira, ó. Só da frente. E eu vou fazer ponto alto. Opa, que eu esqueci da laçada. Laçada, pega só na argolinha da frente, ponto alto. Laçada, só a argolinha da frente, ponto alto. E ela vai ficando aqui, ó, bonitinha pro lado aqui direito da nossa peça, com esse risquinho aqui. E a gente vai seguir então assim até o final da carreira. Ponto alto, pegando pela argolinha da frente aqui do ponto, que é para deixar o desenho pro lado direito da peça. E aí, terminada aqui a minha carreira, agora eu vou pegar pela argolinha de trás, já no primeiro pontinho aqui, ó. Terminei a carreira de trás, virei meu trabalho. Agora nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo, pegando pela argolinha de trás. Então, aqui 1, 2, 3. E a gente vai seguir assim, agora pela argolinha de trás, até o final. Olha como é que fica o desenho aqui na frente, por isso que a gente está invertendo. Então, toda vez que eu for para a carreira de ponto alto, eu vou fazer o ponto alto na argolinha da frente. Toda vez que eu tiver a carreira de ponto baixo, eu vou pegar pela argolinha de trás. Isso vocês vão repetir por 17 carreiras. Então, considerando aqui, ó, 1, 2, 3, próxima de ponto alto, próxima ponto baixo, e aí vão 17 carreiras, sendo que vocês vão terminar com uma carreira dessa de ponto baixo. Então, quando eu terminar essa carreira de ponto baixo, eu vou retornar com a de ponto alto, pegando pela alcinha da frente. Terminou, retorno com a de ponto baixo, pegando pela argolinha de trás. E assim vocês vão seguir 17 carreiras. Eu já volto com vocês para mostrar a peça pronta. E aqui então a gente terminou as nossas 17 carreiras, lembrando que a gente começou com um pontinho baixo,
ponto alto, baixo, alto e assim foi. Só que aqui a gente vai terminar com ponto baixo para ficar igual ao outro lado, para a gente ter a mesma firmeza na hora de pregar as nossas bolachinhas do canto com a carreirinha de ponto baixo, porque ela é mais firme. Então, quando a gente terminar essa carreira aqui, a gente não corta o fio. A gente vai vir aqui nessa lateral só da peça, deixa eu virar aqui, ó. A gente faz, deixa eu pôr mais perto, a gente faz o nosso pontinho baixo último aqui, né, da carreira. E no mesmo lugar, eu vou fazer mais um e mais um ponto baixo. Então, eu vou ficar aqui na lateralzinha com 3. Aí eu venho, onde eu tenho ponto alto, eu vou vir aqui, ó, e eu vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2, pegando, ó, abraçando o ponto alto. Essa parte, gente, façam bem bonitinha, porque ela é a parte que vai ficar pra frente da bolsinha do nosso porta-agulha. Onde eu tenho ponto baixo, eu venho aqui e faço um ponto baixo. De novo eu tenho ponto alto, ó. Aqui nesse intervalo, abraço o ponto alto e faço 2 pontos baixos. Tem um ponto baixo no próximo. Lembram que as carreiras eram assim, né? Ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo. Onde eu tenho ponto baixo, eu venho aqui e faço um ponto baixo. E assim a gente vai seguindo até o finalzinho dessa carreira. Onde eu tenho ponto alto, eu abraço o ponto alto e faço 2 pontos baixos. Onde eu tenho pontinho baixo, eu venho aqui dentro e faço um ponto baixo. Vamos seguindo assim, que ela já vai até dando aqui, ó, um desenho na nossa peça, até chegar aqui no final que eu vou ensinar o arremate. E aí aqui chegando no último pontinho baixo, eu já tenho um que eu comecei aqui. Lembra que nesse começo, deixa eu só tirar aqui para mostrar para vocês. Lembra que aqui no comecinho a gente tinha um que a gente fez mais 2? A gente tem que fazer a mesma coisa aqui. Então, quando eu chegar aqui, ó, nesse último pontinho baixo, eu faço mais 2 pontinhos baixos. E aí, a gente já tem aquela emenda lá, né, nossa, do começo. Aí a gente vai vir aqui e vai cortar o nosso fio. Então, eu venho aqui, corto o fio, puxo ele todinho pra fora. Antes disso, eu vou arrematar esse fio aqui, tá? Ó. Lembrando que o lado direito, ele tem todas essas nervurinhas aqui. O lado de trás não, ó. O lado de trás ele é mais liso. Então aqui eu tenho todas as nervurinhas. Vamos primeiro pegar aqui essa ponta. Vamos trazer ela aqui pra trás. E a gente vai esconder ela aqui atrás, ó. Pego a agulhinha. Puxo aqui. Eu tenho que deixar os pontinhos bonitinhos aqui no canto, porque eu vou usar esses pontinhos, tá? Pra fazer a costura da nossa bolachinha lá. Então aqui, ó. Aí escondi 2, divido o fio no meio. Esse aqui é o fio inicial. Nem precisa reforçar muito o nó nesse, porque ele já tem um nó inicial, mas é mais pra gente esconder. Venho, passo a metade pra cá. Vou dar aí 3 nozinhos. 1, 2, 3. Fiz os nozinhos, a gente vem aqui, ó, por baixo do nosso ponto, da nossa carreira de ponto alto, e a gente puxa aqui, aí eu puxo os 2 fios, né, pra esconder. Tá bem escondidinho, vamos puxar mais uns 2 aqui, pra ficar bem bonitinho. Puxei. Venho aqui, corto o nosso fiozinho. Agora aqui onde eu puxei só, pra gente fazer a finalização, eu preciso formar um pontinho baixo aqui no canto. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu virar aqui. Ó, puxei todo o fio aqui quando eu terminei o meu segundo ponto baixo da curva. Eu vou vir aqui no primeiro, ó. Aqui no primeiro pontinho baixo dessa outra, da lateral, né? Passo por baixo dos 2 fios, ó. Aí eu puxo essa linha lá pra trás. Puxo lá pra trás. E agora eu venho aqui
Ó, vamos tentar fazer aqui de um jeito que vocês consigam enxergar. Aqui, eu venho aqui nesse pontinho da curva, passo só em uma alcinha. Venho aqui e puxo lá para trás. E aí ele forma, olha, aqui no canto, certinho a correntinha para ficar um acabamento bem bonitinho na peça. Mesmo procedimento agora aqui na parte de trás. Vou vir aqui, puxar esse fio em qualquer lugar. Só para dar uma escondidinha. Aí eu venho, divido o meu fio no meio. Tá meio grande aqui, não precisa nem ser tão grande assim, viu, gente? Pode ser menorzinho, ó. Aqui, aí a gente divide esse fio no meio. Passo uma perninha para um lado, mesma coisa que a gente acabou de fazer para arrematar a outra. Dou meus 3 nozinhos aqui, sem repuxar minha peça, bastante cuidado, mas um nozinho firme. E um nozinho bem fechadinho para ele não ficar aparecendo, senão ele fica feio. Aí aqui, ó, vou escondendo por baixo. Aí, quando eu vou esconder, eu pego os 2 fios, né, que eu tinha separado ali, um fio que virou 2, e vou escondendo aqui embaixo. Já ficou escondidinho ali, a gente corta a nossa peça. A peça não, né? Pelo amor. A gente corta o fio. Aí aqui, a gente já tem, então, vamos prestar atenção aqui. Aqui é a parte que depois eu vou pregar o agulheiro. E aqui é a parte que vai ficar para frente da peça. Então, quando eu for começar a costurar a nossa bolachinha aqui, por que eu pedi para vocês fazerem aquele comecinho, ó, daquele jeito pegando por trás? Porque a gente vai usar as argolinhas aqui. Se a gente não faz assim, eu não fico com essas 2 fileiras de argolinha aqui dos 2 lados. Ia ficar diferente a costura de um lado e do outro. Então, o que a gente vai fazer aqui? Essa parte, que é a parte onde eu vou grudar o agulheiro depois, ela vai ficar bem justinha aqui, ó, na minha bolachinha, pra gente fazer a curvinha aqui agora na hora da costura. A parte de cima, ela não vai ficar, ela vai ficar lá pra frente. Então, essa parte eu vou deixar de lado e vou usar esta parte que eu não fiz ponto baixo. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos catar um pedaço do nosso barbante. A gente vai usar a agulha de costura agora. Então, a gente vai colocar o barbante na agulha de costura. E a gente vai pegar aqui, ó. O primeiro pontinho, vamos começar de dentro para ficar mais bonitinho. Deixa eu ver se eu coloco mais pertinho aqui, senão vocês não vão conseguir enxergar. Ó, aqui a gente tem 2 argolinhas. Em cada lateral a gente tem 2 argolinhas. A gente vai costurar na argolinha de trás, olhando aqui, ó, tá? Pro lado avesso da peça. É a argolinha de trás. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai vir, colocar a nossa agulha aqui, deixa um tantinho aqui para arrematar depois. E a gente pega a nossa bolachinha, ó, avesso, que é mais chapadinho, e direito para fora, tá? Para ficar aqui, ó, direito com direito. E a gente vai pegar a nossa bolachinha, vai trazer bem aqui na pontinha, e vai voltar aqui, ó, no primeiro pontinho, pegando uma argolinha só. E eu vou pegar a primeira argolinha aqui. Então, agora eu vou puxar. Mesma coisa no próximo. Enfio aqui só em uma argolinha. Deixa eu ver se tá dando para enxergar aí. E uma argolinha lá da base. Puxo. Mesma coisa, sem pular nenhum pontinho. Então, aqui eu vim nesse, puxo para trás, esse aqui, puxo para frente. Puxo para trás,
puxo pra frente. Esse processo, olha como é que ele deixa a nossa costura aqui, ó, bem bonitinha. Não dá nem pra saber onde tá costurado. Então, voltando aqui, tô nesse, venho pra cá, pego um fio de cada e vou fazendo essa costura. Mais um pouquinho aqui. Vamos fazendo. E vai ficando, ó, nesse formatinho a lateral da gente aqui, que é para formar aqui o nosso estojinho. Então agora a gente vai seguir, vamos contar aqui, pra gente não se perder. Vou até pegar um fiozinho aqui pra gente marcar, ou quem tiver marcador, pode usar o marcador. Ó, esse fiozinho essa costura vai dar a volta aqui e eu vou deixar um tanto aberto, que é onde vai passar o nosso agulheiro. Qual o espaço que eu vou deixar aberto? Contando aqui do primeiro ponto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos aqui abertos, ó. Que é o que vai ficar aberto aqui em cima. Que aí depois essa capinha passa pra cá e fica abertinho pra caber as agulhas aqui dentro. 7 pontinhos. Então eu vou vir aqui, fio um fiozinho aqui, só pra marcar, pra gente saber que é nesse 7º que eu vou parar. Só uma marcaçãozinha. Aqui, ó lá. Só pra gente saber. Então, essa costura a gente vai seguir até a marcação. Quando chegar na marcação, eu volto com vocês. Aí eu cheguei aqui onde eu tinha feito a minha marcaçãozinha, né? Fiz o meu pontinho e, ó, tá costuradinha a nossa bordinha. A gente vai deixar bem justinho aqui, ó, pra não ficar esse abertinho aqui, ó, do ponto. A gente vai puxar bem puxadinho. Eu vou passar por dentro do próximo aqui para levar a minha agulha lá para trás. Aqui. Vou ficar aqui. Ó, vou deixar bem justinho aqui. Aí eu viro a minha peça do avesso. Bem apertando aqui esse cantinho. Cortar aqui o nosso fio. Tava muito grande, aí agora aqui, ó. Pego do lado de cá, aí pelo avesso da peça, ó. Do lado de cá. Puxo, fechei bem. Venho do lado de cá e passo mais uma pro lado de lá, como se fosse uma costurinha pelo avesso. Feito isso, a gente vai abrir o nosso fio. Abre ele aqui no meio, pega a metade e põe na agulha, passo aqui num pontinho, vamos dar os nossos nós, aí apertadinho, hein? Apertadinho mesmo, que é para não abrir nada. Aí aqui. Acertar aqui a pontinha para passar na agulha. A gente passa aqui na agulha, que é uma outra forma. Ao invés de puxar com a agulha de crochê, a gente também pode fazer o acabamento com a agulha de costura. E a gente vem aqui por dentro e vai escondendo por trás dos pontos baixos, ó, deixa eu pôr aqui para ver. A gente vai escondendo o nosso fio por trás do pontinho baixo. Cuidado para não passar para o lado direito da peça, para não aparecer nada. Ó lá, ficando bem escondidinho aqui. Isso aqui tá do avesso, não vai aparecer, né? Pronto, aí aqui a gente arremata, corta. Vamos fazer a mesma coisa com o fiozinho inicial, mesmo processo de arremate, e a gente vai repetir essa mesma operação com a outra bolachinha aqui do outro lado. Então, lembrando que a gente começa pela bordinha, né? Vai trazendo ela pra cá, vai costurando, até que a gente tem aqui no meio, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos de intervalo. É o mesmo intervalo que eu vou deixar do lado de lá. Então, costurem aí a de vocês, que eu vou terminar a minha costura e a gente já retorna.
E agora a gente vai vir para a parte onde a gente vai pregar o nosso agulheiro na nossa bolsinha. Então, como que a gente vai fazer isso? Aqui, lembra que a gente fez no começo uma carreira de ponto baixo e a carreirinha de ponto alto para começar. E para terminar foi a mesma coisa, lembra que a gente terminou com uma carreira de ponto baixo e uma aqui, ó, anterior? Então, o que que a gente vai fazer agora? Ó, vamos lá. A gente vai catar a nossa peça, essa de baixo vai estar mais mole, né? Porque ela tem os pontinhos altos aí do lado e não tem o acabamento de ponto baixo. Essa daqui vai estar mais durinha. Então, o que que a gente vai fazer nessa hora para a gente não se confundir? Eu tenho que costurar em cima da carreira de ponto alto. Então, a primeira carreirinha aqui de ponto baixo, ó, a gente vai desprezar. Eu vou começar a fazer o meu acabamento no ponto alto, ó. Deixa eu tirar aqui. Aqui. Então, como que a gente faz? Tô com a minha linha aqui, eu não cortei a linha do acabamento da base. Mas quem cortar aí a linha, pode depois e só colocar agora a linha na agulha de novo, tá? Venho aqui dentro, ó. Lembrando que esse lado da peça aqui tá virado pra mim, ó. O lado que tem os furinhos tá virado pra mim. E a pecinha tá aberta aqui, ó. E faço um ponto baixo aqui dentro. Eu tenho ponto alto, não tenho? Então, aqui dentro, eu vou fazer 2 pontos baixos. Aí, eu venho agora aqui e olho o próximo. Aqui, ó, eu vou ter ponto baixo. Deixa eu tirar aqui, ó. Ponto baixo, ponto alto, ponto baixo e ponto alto. Então, onde eu tenho o meu ponto baixo, eu venho aqui no meu fiozinho, enfio lá atrás, ó. Pegando os 4, né? As 4 linhas, as 4 laçadas. Puxo. Aqui. Não acontecer isso, tá, gente? De desfiar. Ó, aqui. E faço o ponto baixo. Vai ficando assim. O próximo, ó, é ponto alto. Então, eu venho aqui no meu pontinho baixo, enfio dentro do ponto alto e tiro. Venho no próximo, enfio no mesmo ponto alto, porque são 2 em cada ponto alto, e tiro. Próximo é ponto baixo, então é só colocar aqui e colocar lá atrás direto. Ponto baixo. Vai ficando esse acabamento aqui, ó, na pecinha da gente, para poder virar isso aqui lá pra dentro depois. Próximo é ponto alto, então enfio aqui, enfio no ponto alto, abraço, tiro, enfio aqui e no mesmo ponto alto lá atrás e tiro. Ponto baixo, ó, ponto baixo com ponto baixo, tiro. Ponto alto, venho aqui, pontinho alto aqui atrás, coloco no ponto alto e tiro. Coloco no ponto alto no mesmo e tiro. E assim a gente vai fixando essa parte aqui, ó, dentro da nossa bolsinha. E a gente vai seguir essa mesma sequência até o final. A gente vai fazendo os pontinhos aqui, até chegar aqui, ó, ele vai parar uma carreira antes do final, que é a carreira de ponto baixo. Vai parar aqui. Então, vamos continuar que a gente já retorna. E aí, aqui a gente finalizou a nossa costura com ponto baixo. Corta o nosso fio. Vamos acabar bem bonitinho aqui, né? Pra ficar um acabamento legal. Então, a gente vai vir aqui. Deixa eu cortar esse outro fiozinho que tá aparecendo aqui. Dentro. A gente vai vir na curvinha aqui do ponto. Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui. Ó. Passo o fio aqui atrás. Esse fio já tá solto, né? Ó, passo ele lá pra trás, venho aqui, pego de trás pra frente pelo meinho desse aqui e trago o fio aqui pra dentro, ó. E fica uma correntinha acabadinha aqui, ó, perfeitinha do lado. E aí a gente faz o nosso processo de arremate pelo lado direito, lado de dentro da peça. Então, aqui venho aqui, deixa eu colocar num fiozinho só. Puxo. Aí, a gente divide o nosso fio.
faça a metadinha. Nozinho. E vamos esconder agora aqui por baixo dos pontos pelo avesso da peça. Vou puxar aqui com a mão mesmo, vamos esfiar o fio mais ainda, ó. Aqui e vamos cortar. Cortando aqui. E aí a gente tem a peça assim, ó. Esse agulheiro, ele vai ser pra gente depois enrolar isso aqui e virar lá pra dentro. Então, aí entendam agora por que eu falei pra vocês que se fizesse muito maior, até 10 dava. Ia ficar mais justinho aqui, mas dava. Mas muito maior não dá, porque senão depois não cabe mais nada aqui dentro. Eu vou montar ela depois para vocês conseguirem ver, visualizar melhor o que eu tô falando. Agora a gente vai pra finalização só dessa parte aqui da nossa peça. Vamos finalizar aqui com o botãozinho e eu já retorno com vocês pra gente montar a peça. Então aqui pra gente terminar a nossa peça, eu coloquei até uma etiquetinha aqui, ó. Coloquei uma etiquetinha de felicidade, que tem felicidade maior que você ter um monte de agulha de crochê, gente, que delícia. E aí a gente vai pegar esse botãozinho imantado aqui, ó, que ele vem assim, ele vem grudadinho, os dois lados, e ele tem, ó, essas argolinhas aqui do lado pra pregar na peça. Quem não tiver esse botão, é assim, como aqui na peça a gente tem as larguras aqui, ó, do ponto alto, a gente pode até colocar um botão normal aqui na parte de baixo e fechar aqui como se fosse uma casa de botão. Pode colocar um aqui e um aqui, ó. Fica legal também, fica bem bonitinho. A vantagem desse que eu vou colocar é que ele não fica aparecendo na peça, é só a gente fechar a peça assim, que ele não aparece. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro eu vou pregar aqui, ó, bem no meio da minha peça, como eu já preguei a etiqueta, eu sei que aqui é o meio da minha peça. E a gente vem com a linha normal, ó. E vai pregando cada um dos cantinhos na peça. Então, a gente vem aqui, puxa. Só o primeiro para fazer assim. E vai pregando na peça. Então, como que a gente faz para ele não ficar aparecendo do outro lado? A gente tira aqui, ó, com a agulha no meio do ponto do crochê. Faz bem devagarzinho essa costura aqui, ó. E vai costurando bem bonitinho aqui. E vai fazer isso dos 4 lados. Quando chegar na parte de baixo, a gente vai medir, né? Ó, eu posso até colocar um botão em cima do outro, vamos dizer que ele já tivesse costurado aqui. A gente vai medir onde ele vai ficar aqui embaixo e já enfia a agulha aqui, ó. Que a hora que eu tirar, ó, ele já tá no lugarzinho certo. A gente já começa a costurar daqui e ele vai ficar na posição certinha. Vou terminar de pregar o meu botão. E aí, eu já volto com vocês pra gente montar a pecinha. E aqui, então, com a nossa bolsinha pronta, vamos montar ela aqui, pra vocês terem uma ideia de como é que a gente pode colocar as peças. Então, essas agulhas que são mais rasinhas, elas cabem nos espaços menores, ó. Elas entram aqui, até essas aqui que são chatinhas, elas entram. Já as outras que tem essa base aqui, mesmo elas sendo as duas 3,5, tá? Que tem essa base mais bojudinha, ela não caberia aqui, aí ela tem que entrar nesse próximo aqui. E aí vocês vão guardando as agulhas de vocês, ó, por exemplo, essa daqui não cabe no pequeno, não adianta eu colocar, vou colocar no grande, essa daqui já vai entrar aqui no menor, e a gente vai colocando todas as agulhinhas aí. Então vamos montar aqui para vocês entenderem como é que ela vai ficar. As maiores, cantinho. E aqui, ó, em geral elas têm mais ou menos o mesmo tamanho. Olha as fininhas aqui, aquelas que não tem cabo. Aí elas cabem, ó, com tranquilidade. Fica bem legal. Aqui, mais uma dessa. Uma coisa legal que dá pra gente fazer também é chegar aqui no meio, ó. Aqui tem ponto baixo sobrando, né? Nessa carreira de ida. A gente pode vir aqui, ó,
e colocar as nossas agulhas de costura, só para fixar aqui, para deixar ela guardadinha. Ó lá, ela pode ficar aqui no meio também, que aí já tenho mais uma coisa aí. Então, igual eu tenho 2 tamanhos de agulha de costura, a gente vem aqui nessas bordinhas e coloca aqui, né? Então, assim, ó, a minha aqui passou pro lado de trás, que eu vou mostrar para vocês. Não é para passar pro lado de trás da peça para ficar aparecendo, para colocar aqui no meio, ó, só para segurar. E aí ela já segura. Então, a gente vai girar essa pecinha aqui lá para dentro, ó. E ela fica dentro do estojinho assim. Aqui cabe ainda uma fita métrica, cabe uma tesourinha, por isso que eu quis deixar um espacinho maior. E uma coisa bem legal que a gente pode aproveitar também aqui, ó, para quem usa marcador, aqui nesses intervalos de ponto alto, a gente pode colocar os marcadores, ó. E aí eles ficam, deixa eu ver se tem... Colocando os marcadores aqui, a gente só fixa o marcador aqui nas argolinhas do ponto alto. E aí eu já tenho tudo que a gente precisa aí para um crochêzinho básico, fica no mesmo lugar. Aí a gente vem com o nosso botãozinho aí que vocês tenham colocado de pressão, né? Ou, deixa eu pegar aqui. Ou qualquer outro botão que vocês tenham e fica aí, ó, fechadinho o nosso estojinho, bonitinho. Precisando abrir, é só abrir aqui no botãozinho, abre aqui e puxa as agulhinhas de volta. Fica muito legal essa peça e muito prático para a gente levar as nossas agulhas nos lugares sem que elas caiam aqui daqueles estojinhos convencionais que elas acabam caindo por cima. Então fica bem bacana. Então, gente, o que vocês acharam da pecinha? Muito legal, não é? É uma peça que fica bem fácil para a gente fazer, ela tem várias etapas aí, mas se vocês quiserem depois também ir ampliando o tamanho dela, vocês podem aumentar essa lateral aqui da peça, ó, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Vocês podem ampliar essa lateral, ampliar essa parte aqui de fora, na proporção que vocês ampliaram aqui a parte redondinha e automaticamente também vocês vão ter mais espaço para fazer aí mais espaços para colocar as agulhas. Vocês viram que no vídeo eu coloquei 2 tamanhos de espaço para agulha, né? Pela questão de, principalmente hoje em dia, a gente tem muitas dessas agulhas aqui, ó, que são as agulhas com cabinho de silicone e elas não cabem no espaço normal só de um ponto alto. Então a gente faz aquela outra alteração lá, que é a segunda parte que eu ensino, que é colocar 2 carreirinhas de ponto baixo, que aí dá para caber uma agulhinha maior e até as agulhas também, que aí aqui eu não tenho nenhuma, mas as agulhas de fio de malha, que são aquelas A7, A8, A9, elas também cabem nesse espaço aqui. Conforme vocês vão fazendo, ó, no meu caso, eu coloquei vários espaços diferentes, porque eu tenho várias agulhas diferentes, né? Então, deixa eu tirar isso aqui daqui. Eu tenho várias agulhas diferentes, então, ó, desde essas mais magrinhas aqui, até essas outras que são mais largas, então eu fui fazendo conforme a minha necessidade de agulha, que é o que vocês podem fazer aí também. Se você gostou dessa videoaula, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e quando vocês fizerem essa peça, postem lá no meu grupo do Facebook, porque eu adoro ver as peças de vocês lá. Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima!